Então, acho que na aula passada a gente tinha parado em alguma reflexão sobre a matéria, né? Espaço, matéria. Não é a página 34, não, é a página 27. Voltei um pouquinho. É um subcapítulo que chama Metafísica, Experiência e Método, tá? Então eu vou ler algumas partes aqui e vou comentando. A inteligência está em acordo com a matéria pela sua lógica natural, pelo seu geometrismo latente, e tanto mais se desenvolve quanto mais penetra na intimidade da matéria inerte. Ao voltar-se, porém, para a vida com as mesmas formas, com os mesmos hábitos, com os mesmos pressupostos de utilidade prática, então obtém somente uma verdade simbólica. Então isso aqui, eu começo a retomar alguma coisa que a gente já vem conversando muito, tá? Que é a ideia de que há uma adaptação recíproca, natural entre a inteligência e a matéria. Certo? Então essa inteligência, ela dá conta do material, mas ela não dá conta do vital, certo? Ela não dá conta do vivo, naquilo que é mais próprio, né? Então a interioridade do vital conduz ao espiritual, e ao espiritual cuja característica é não se prestar a medidas que iluminam o significado daquilo que vive. Então, não sei se vocês perceberam essa frase, né? Se você quer entender o vivo, você entende pelo espiritual. É através do espiritual que você vai entender o significado do vital. Por quê? Lembra que eu falei que o ponto de partida do pensamento do Bergson era a duração que eu encontro em mim, né? Através da intuição, que me mostra que eu sou uma força livre, né? Então é através da analogia, entre aspas, dessa força com a força vital que eu posso ter uma compreensão desse movimento criador próprio da vida, tá certo? Então, voltando para aquelas explicações anteriores, não é do exterior para o interior que eu interpreto as coisas, ou não é do mais simples para o mais complexo, mas é o contrário. É da complexidade que eu sou e que eu encontro em mim, da compreensão disso, da minha duração, que eu posso ter uma compreensão do vivo, né? Então, isso aí a gente já falou muito, então vou pular. Então, na página 30. Então, notemos que antes de a física apontar para o intercâmbio entre energia e matéria, superando inclusive a representação imagética do átomo, Bergson já negava que a matéria fosse composta de elementos sólidos, que se resolvessem em algum corpúsculo que lhe servisse de suporte. A matéria para Bergson é movimento de movimento, sua qualidade é mudança, a matéria é vibração. Isso aí tem a ver com o que a gente viu na aula passada, que eu falei em duas espécies de estratos da matéria. Uma matéria que se dá à nossa inteligência, que é uma matéria recortada, uma matéria dividida, uma matéria espacializada, e a matéria na sua qualidade intrínseca, né, que é também duração. Uma matéria para aquém desse espaço que ela subdivide. Então é dessa matéria que a gente pode dizer que é algo próximo de energia, porque ela é vibração também, porque ela é duração também. Certo? Só que a inteligência, ela não sabe ler a matéria dessa forma, ela não sabe acessar a matéria dessa forma, certo? A inteligência, ela acessa a matéria espacializando. Inteligência é entendimento, é o recorte que o nosso corpo faz do sistema. Você tem dois sistemas, você tem um corpo vivo que atua no mundo e você tem a imagem do mundo, que é a percepção das coisas. Então você faz um recorte nessa percepção. Então é essa matéria que se dá o entendimento. Então a inteligência não sabe ler esse movimento, ela não sabe ler o movimento real, ela chega a ele por desvios. O que isso significa, né? As coisas que a linguagem descreve foram recortadas no real pela percepção humana, com vistas ao trabalho humano. Então tem uma frase do Bergson que é muito própria para entender isso, que ele diz:
antes de filosofar é preciso viver. O que ele está dizendo? Existe uma relação entre a minha necessidade de ação e a minha percepção. Então eu recorto a matéria, eu recorto o real de acordo com a minha necessidade de ação sobre as coisas, tá certo? E a minha linguagem, ela atua também dessa maneira. A minha linguagem, ela não toca a realidade, tá certo? Então a minha linguagem de forma alguma ela vai tocar a realidade. Por isso que o conceito, mesmo em todo o seu rigor filosófico, ele não é apropriado como um lugar por excelência da filosofia, né? Não se trata disso. Então as coisas que a linguagem descreve foram recortadas no real pela percepção humana com vistas ao trabalho humano. As propriedades que ela assinala são as convocações da coisa para uma atividade humana. É natural que a filosofia tenha adotado da realidade o recorte que encontrou pronto na linguagem. Ó o salto que eu estou dando aqui. Então eu falei que a matéria, ela se apresenta para o entendimento de uma maneira espacializada, tá? Eu falei que a linguagem, ela também lê através dessa fragmentação. E o que é que o Bergson vai dizer ainda? Ora, a filosofia, ela adota da realidade esse recorte que encontra pronto na linguagem. Então isso é uma crítica que o Bergson faz da tradição filosófica. Como se a tradição filosófica muitas vezes lida com a linguagem como se estivesse lidando com a realidade. Ela aceita o recorte da realidade imposto pela linguagem. Então é natural que a filosofia tenha adotado da realidade o recorte que encontrou pronto na linguagem e tenha se abandonado à tentativa de construir uma metafísica com esses conhecimentos rudimentares. Mas a metafísica que Bergson propõe é outra coisa. Ela não se deixa seduzir pelas ilusões do intelecto. Então o Bergson tem uma pretensão muito grande aqui, é de dar conta de um certo movimento da tradição metafísica que teria se limitado a seguir o movimento natural do pensamento, certo? É como se a metafísica antiga, a metafísica moderna também, ela fosse uma consequência do desenvolvimento natural do pensamento, sendo que há sempre a pressuposição de que esse pensamento, aquilo que ele está tocando é o real, certo? Mas é o que o Bergson está dizendo, não se pensou justamente que esse pensamento, essa inteligência, esse entendimento, ele recorta a realidade com viés pragmático, de acordo com a sua necessidade de ação. Então, olhando para isso e ainda querendo fazer metafísica, ou seja, ainda querendo falar do real, ainda querendo falar do ser, né, muito entre aspas, né, porque o ser aqui é duração, é devir, então ele vai precisar de um outro método, que não é um método puramente racional, não é um método puramente lógico, não é um método puramente reflexivo. Por isso o apelo à intuição, tá certo? Então, o jogo do mecanismo cinematográfico da inteligência, eu expliquei para vocês, né, que é aquela coisa de como a inteligência lê o movimento, como se fosse um filme, né, que ela transforma num movimento artificial, né? Então, o jogo do mecanismo cinematográfico da inteligência, sua peculiaridade de ler o real, por meio de uma espécie de congelamento do movimento, para depois reconstituí-lo artificialmente, desemboca justamente em uma representação como aquela que se encontra na filosofia antiga. Então, é aquilo que eu estava dizendo, é como se a filosofia, né, ela tivesse se conformado com uma certa linguagem que já seria recortada do entendimento, né? Nesse sentido, doutrinas como a de Platão, Aristóteles ou Plotino não são acidentais ou construções fantasiosas, mas consequências do desenvolvimento de uma inteligência sistemática. É como se, por exemplo, a filosofia de Platão e a filosofia de Aristóteles é como se fosse a inteligência indo até o seu limite, assim, é o desenvolvimento natural de uma inteligência que é sistemática. Sendo que essa inteligência sistemática, ela está tocando algo que ainda não é a realidade. Sei que é uma crítica muito assim, né, que, pô, será que convém ou não? Mas é mais ou menos como ele
trata a questão. Ao invés de se instalar no movimento para daí extrair suas etapas ou estagnações, a inteligência especula a partir do imóvel, buscando extrair dele a mudança. Aí eu cito aqui o Bergson, né? Uma passagem acho que é da Evolução Criadora. No fundo da filosofia antiga, jaz necessariamente este postulado: há mais no imóvel do que no movente, e passa-se por via de diminuição ou de atenuação da imutabilidade ao devir. Fecha aspas, né? Então, para a filosofia das ideias, que parte das formas e vê no conceito uma realidade e que é inata ao nosso conhecimento, a ordem física é uma ordem deteriorada, é uma queda da dimensão lógica no espaço e no tempo. Então, qual é o movimento da filosofia antiga? É uma compreensão da ordem natural como uma espécie de ordem deteriorada, né? Eu sei que é meio complicado explicar isso, mas, por exemplo, o Bergson fala muito no Zenão. Por que ele fala muito no Zenão? Porque o Zenão, ele é um discípulo de Parmênides, que ele vai tentar mostrar que o movimento é impossível. Então ele vai ali argumentar, né, através de argumento lógico e tudo, dizer que o movimento é impossível. Aí vai chegar o outro e vai andar e vai dizer, ó, o movimento existe, assim. O que é que significa isso? Significa que o pensamento, ele não se adequa bem ao movimento. O pensamento nega o movimento. O pensamento nega o movimento. Então é como se no seu berço a filosofia tivesse feito uma escolha. Assim, ó, isso aí que o Zenão está dizendo, ou seja, essa imposição lógica, essa lógica do pensamento que nega o movimento, é que é o caminho da filosofia. Então o movimento, ele é aparente, o movimento não é real. O real é aquilo que é atingido pelo pensamento, né? E aí, como o movimento não é real, você vai fundamentar o movimento numa realidade fora dele, né? A ideia da teoria das formas. Então, a teoria das formas é uma fundamentação do mundo sensível. E não é esse o movimento que o Bergson faz na metafísica dele, né? Ele não vai buscar uma fundamentação no ser fora do ser, né? Então, não é que não haja transcendência no Bergson. Isso aí é meio delicado, assim. Existe transcendência porque Deus é transcendente. Mas afora isso, é bem complicado, porque assim, tudo é duração, certo? Tudo é duração. Então você tem espírito, matéria, né? No mundo matéria, no mundo natural, no mundo vivo, você tem a elan vital, né? Que é a força espiritual na natureza. Você tem a elan vital, você tem matéria. E transcendendo a tudo isso, você tem Deus. Então eu falo isso porque é muito complicado, assim, porque ele está apresentando na Evolução Criadora. Em alguns momentos ele foi acusado de monista, e ele em carta diz, ó, não tem como você tirar um monismo daí. Na verdade, eu acredito, de tudo que foi exposto, você tira daí um Deus transcendente ao elan vital, tá certo? Mas enfim, estou complicando mais, porque sobre as metafísicas que negam o misticismo, ou que colocam o misticismo no tratamento do representante. Não é que ele fala especificamente sobre as metafísicas que negam o misticismo. Ele eleva a mística a um patamar altíssimo, né? Na verdade, por exemplo, o Bergson, ele não é um cara afeito à teologia, assim, é interessante. Ele chega à religião, porque assim, a questão do Bergson é a experiência. É a experiência. Então, o que ele vai dizer? Desliguei. O conhecimento filosófico, ele vem da experiência, tá certo? Então, eu não posso falar de Deus simplesmente através da razão, através do conceito, através da especulação, né? Então você vê como é um pouco distante da realidade do Bergson, tipo um aparato assim, escolástico, uma coisa mais, não é isso. Mas existem determinados indivíduos que têm determinadas experiências, e essas experiências se revelam, se expressam em determinadas ações.
Essas ações são ações caritativas. Além disso, eles têm obras a partir das quais eles descrevem essas experiências que são interiores. Então, o Bergson ele vai chegar a Deus através da mística. Então, assim, o patamar ao qual ele eleva a mística é muito alto. Então, assim, não seria nem necessário ele pegar e tipo, invalidar um certo tipo de metafísica, porque ele simplesmente está colocando a mística num patamar muito alto, né? É isso que ele faz. Mas, assim, se alguém tiver interesse nesse aspecto em particular, né, nessa questão da teologia e tal, é interessante um livro do Etienne Gilson, que tem... porque o Gilson, não sei se vocês sabem, ele é um estudioso de filosofia medieval, né, um cara erudito e tal. E ele era louco pelo Bergson, assim, só que... E aí tem 2 capítulos desse livro, do livro dele que se chama A Filosofia e o Teólogo, do Etienne Gilson. Tem 2 capítulos dedicados ao Bergson, onde ele fala sobre a importância do Bergson, espiritualismo, aquela coisa toda. Mas ele diz que ele comprou o último livro do Bergson, As 2 Fontes da Moral e da Religião, e não leu. Tipo, ele deixou lá na estante dele assim, anos e anos e anos, porque ele não tinha coragem de ler, porque ele sabia que o Bergson estava errado. Tipo assim, porque a ideia não se encaixava muito bem, né? E aí tem lá, é bem interessante, assim, vou até reler isso aí, já faz tempo. Mas tu entende, Luiz? É uma coisa diferente, assim, da teologia. Bom, mas não apenas a filosofia antiga moveu-se nesse sentido que define a dimensão física pela dimensão lógica. Também a filosofia mecanicista da modernidade segue essa tendência, que é o movimento natural da inteligência. Também a ciência moderna procede manipulando os signos pelos quais substitui os objetos. Então, o Bergson tem uma definição lá na introdução à metafísica, que diz a metafísica é a ciência que quer se passar dos símbolos, que quer ultrapassar os símbolos. E a linguagem é símbolo, a ciência é símbolo, entende? Então, a metafísica que ele quer é uma metafísica quase de contato, assim. Por isso que algumas pessoas falam de empirismo radical. O Bergson é empirista radical, porque ele está buscando uma experiência mais radical do que a experiência dos próprios empiristas, porque aquela experiência que os empiristas modernos validam como sendo o critério de legitimidade do conhecimento é uma experiência que já está recortada pelo entendimento. O entendimento não toca o real, porque o entendimento não toca o movimento, não toca a duração, entende? Então, a experiência concreta do Bergson, a experiência real, é a experiência imediata, é a intuição da duração. Então, ele quer partir daí. Ele quer partir de uma experiência que esteja anterior à virada pragmática do homem, assim, da sua necessidade de ação sobre as coisas, né? Parece uma experiência do tipo sujeito-objeto. Exatamente, é uma coisa que antecede o conhecimento, que não tem esse dualismo sujeito-objeto, né? Por isso que na minha tese o que eu digo é isso, assim, ó, por mais que o Bergson só vá chegar na mística lá na última obra dele, quando ele fala intuição, isso aqui é quase místico, porque um acesso que você tem, que de tão imediato, ele é tão imediato que é anterior à reflexão que você tem de si mesmo, então é um negócio meio místico desde o início, entende? Quer dizer, você só pode, imediato, mas você só pode viver como fundamento de interioridade. Exato, ele é imediato e o que ele está, vou já ler sobre isso, assim, a nossa própria reflexão, ela já é uma mediação, então é alguma coisa mais próximo ainda, mais imediata, a palavra é essa, mais imediata do que a própria reflexão que eu possa ter sobre mim mesmo, né? Então, o Bergson quer apontar para um outro tipo de conhecimento, né? Deixa eu ver se isso aqui vale a pena ler, porque tem umas coisas aqui que não dá para destrinchar muito, então é muito complicado. Bom, eu vou ler, vai ficar meio complicado, mas a gente tenta ajustar e faz o que dá. Se a necessidade de fundamentação cede lugar à simples presença, torna-se possível uma nova concepção de ser. A metafísica do Bergson não é uma metafísica que está buscando fundamentação. Olha, a palavra fundamento ela tem a ver com alicerce, parece dar a ideia de uma coisa sólida, né? Da ideia de um tijolo que você quer botar, né? Você pensa na filosofia do Bergson, você tem que pensar em água. É sério, você tem que pensar em uma coisa fluida, numa coisa que não é essa construção, porque não é uma filosofia sistemática, assim, aquele castelo que você tem que fundamentar, não é isso. Não é uma edificação, é um contato com o real, com o devir, com o movimento.
E eu só posso me colocar nesse movimento sem descaracterizar se eu também entrar no movimento. Então é um negócio um tanto quanto diferente. Então assim, se eu não penso o devir como algo que seja algo deteriorado, que precisaria de uma fundamentação lógica, então eu meio que me contento com essa presença. E a adoração para o Bergson é essa presença, certo? Então assim, na Evolução Criadora ele usa uma frase quase parecida com a frase de São Paulo na Bíblia, que diz assim, no absoluto nós somos, no absoluto nós nos movemos, né? Tipo, é como se fosse assim, a gente está na adoração, só que a gente está tão imerso na adoração que a gente não se dá conta de que nós somos adoração e de que nós estamos na adoração. Então essa concepção de ser, né, o Bergson quase nunca usa essa palavra ser, acho que ele nunca usa, eu que estou usando aqui, é uma concepção evolutiva, assim, substitui ser por duração, para você entender o que é a metafísica do Bergson. O que é ser? Ser dá uma ideia daquilo que é, né? Dá uma ideia de estabilidade, dá uma ideia sei lá, né? Não dá uma ideia de dinamismo. E duração é aquilo que... Você tem que desligar isso, já é a segunda vez, aí tá certo. Então, duração é uma coisa que continua, é uma coisa que se mantém, certo? Então, esse ser, ele até pode ser, mas ele está sendo, dá para entender isso? Então, ele está em movimento. Então, a duração é aquilo que está em uma continuidade. Por exemplo, e a coisa é tão séria que vamos fazer metafísica agora. Aí você para, né? Você é esse ser assim, né? O universo não é nada, né? Dentro do cosmos, dessa coisa infinita que é. Mas você se acha, aí vai tentar entender o movimento de tudo. Como se a evolução tivesse parado. Como se, pronto, cheguei aqui, eu sou o homem, beleza e tal, ponto final da evolução e agora eu vou analisar tudo. Meu amigo, enquanto você pensa sobre isso, a evolução continua. Então você está no movimento, você está evoluindo. Então você não é a última Coca-Cola gelada que vai ser capaz de interpretar e dar conta desse movimento. Tá certo? Então você está inserido nesse processo. A consciência participa do processo. E na evolução criadora e depois nas duas fontes vai ficar claro que a inteligência ela é uma conquista fundamental, né, no processo evolutivo. Porque ela deixa passar ela deixa passar mais liberdade do que o instinto, mas ela não é o ponto final. E aí entre os místicos, né? Entre os místicos, a gente não vai chegar nisso agora, né? Senão eu vou perder aqui o rumo da coisa. Mas a ideia de que nos místicos aquele elo vital que constituiu a espécie, na verdade ele está trabalhando agora individualmente. A própria intuição da duração, a possibilidade de intuição da duração, a possibilidade de você conquistar o seu eu profundo, vou já falar nessa questão do eu profundo, é algo que transcende o ser meramente inteligente. Então o místico, para o Bergson, ele é mais do que o homem racional, né? Então o místico é como se fosse o super-homem, assim, do Bergson. Tem o super-homem do Nietzsche, né, que é um sujeito meio amoral, meio que não se deixa... O Obermensch, né, cara? O místico para o Bergson é o super-homem no sentido de que ele é, tipo, o supra-sumo da evolução, o zênite da evolução. O homem de bem, o homem moral, né? O místico, não o místico contemplativo, mas o místico caridoso, o místico cuja a ação amorosa e caritativa se expande, né? Bom, mas volta para cá, deixa a mística para depois, que é só lá no final. Então o método para Bergson é mais fundamental que a doutrina e está amalgamado em toda a sua obra, não podendo dela ser separado. Ao método está ligada a proposta bergsoniana de reformulação da metafísica, que por sua vez precisa ser pensada a partir da diferença entre duração e espaço. Então tem uma coisa que vocês nunca podem esquecer, que é uma coisa básica no Bergson. Existe uma diferença entre duração e espaço, tá certo? O âmbito do real, o âmbito da metafísica, aquilo sobre o que incide a intuição é a duração.
O resto é espaço, entende? Então, esse é o dualismo do Bergson, duração e espaço. O professor, o que é duração? Desde a primeira aula que eu falo, é consciência, é liberdade, enfim, é memória, é tudo isso que tem a ver com o psíquico, né? Para o Bergson, o real é de essência psicológica, tá? Tem aquela famosa frase do Hegel, o real é racional, o racional é real. Para o Bergson, o real é psicológico. Entendendo esse psiquismo com a profundidade que o Bergson entende. Porque você sabe que ele faz toda uma crítica à psicologia que tenta entender o psiquismo justamente através de uma redução mecanicista, né, materialista. Então, por que esse psiquismo para o Bergson é rico? Porque ele é duração. Assim, e aí é daí que ele parte para entender o real, entende? Assim, então, olha a diferença. Por que o Bergson tem de diferente dos outros? Assim, não está usando ferramentas teóricas ou mentais e tudo que vem do exterior para analisar o interior, mas está tendo acesso primordial, primário ao interior, dando conta da complexidade, né, da profundidade daquilo para poder lançar o olhar sobre as outras coisas. É basicamente isso. Então, intuição é pensar na duração, é pensar em duração. Então, é no espaço que irá atuar naturalmente todas as nossas faculdades. E é na duração que a intuição deverá se colocar para construir a nova metafísica. Então, naturalmente, a nossa inteligência tende para quê? Para o espaço. Você já ficou bem compreendido, né? Se naturalmente a nossa inteligência tende para o espaço e eu quero fazer metafísica, eu vou para onde? Para a duração. Por isso que é intuição. Porque o que é intuição? É o espírito se voltando para dentro e não para fora. Ah, mas a inteligência com inteligência é uma forma de falar dessa funcionalidade do espírito, dessa plasticidade do espírito, desse modo do espírito de exteriorizar-se. Isso é inteligência. O que é inteligência? É o espírito agindo no mundo. Se você quiser chamar de inteligência o espírito voltando para dentro, você chama, mas é questão de linguagem, entende? Porque na verdade é um movimento diferente, é quase um movimento antípoda. Uma coisa é você perceber, é você recortar, é você inteligir, é você entender. Outra coisa é você fazer esse movimento de retorno acima. Então, a duração, porém, tem graus de intensidade, e a filosofia graus de aprofundamento. Daí que, longe de postular de saída um princípio ou unidade metafísica, Bergson inicia uma reflexão metodológica que reclama uma abordagem distinta, capaz de reaver o terreno próprio da metafísica, sem que essa metafísica se confunda com uma cristalização conceitual. Do primeiro ao último livro de Bergson ecoa um apelo de retorno à experiência, cuja incontornabilidade no âmbito da pesquisa é enfatizada até mesmo em As Duas Fontes, né, que é o último livro dele. Aí abre aspas, não há outra fonte de conhecimento além da experiência. Fecha aspas. Então, isso aqui é uma frase do Bergson. Não há outra fonte de conhecimento além da experiência. Agora, o que ele tem de experiência, né? Você vê que é uma coisa um pouquinho mais complicada, né? Não sei se eu... Bom, vamos tentar aqui. A tentativa de estabelecer um vínculo entre a experiência e a reflexão, sobretudo no que compete à especulação metafísica, é algo inadiável para as pretensões do espiritualismo que busca se soerguer dos embates acadêmicos atuais. O espiritualismo, quando deixado a cargo da especulação pura, não encontra forma de debate com a ciência. E a ciência, quando se depara com a realidade do espírito, não encontra termos para defini-lo. Quando se tem em mente o desenvolvimento de um tipo de pesquisa que não feche os olhos para os fatos, nem os altere ao bel prazer de um dogmatismo, mostra-se bastante frutífero o esforço empreendido por Bergson no sentido de construir uma metafísica passível de ser, de algum modo, verificada por partir da experiência e manter uma fronteira comum com a ciência.
Então, ó, essa metafísica, o Bergson, ele é espiritualista, já deu para notar, certo? Sendo que a forma como o Bergson chega ao espírito, como ele afirma o espírito, é diferente da filosofia especulativa ou da filosofia idealista. É interessante até a gente fazer uma distinção entre idealismo e espiritualismo. É um pouco sutil, mas, por exemplo, Platão ele é idealista, tá certo? E Bergson ele é espiritualista. Tem uma diferençazinha que tem a ver com a possibilidade até de relação com a ciência mesmo, tá certo? Porque essa metafísica do Bergson, ela não quer se construir como uma narrativa que não faz fronteira com a ciência, muito pelo contrário. A gente vê em todas, absolutamente em todas as obras do Bergson, diálogo com a ciência, tá certo? Então, é diferente daquela metafísica mais especulativa, que vai do conceito para o conceito, que vai numa pura dialética, que fica no mundo das ideias. Não é aquilo. Tanto é que de vez em quando o Bergson fala na questão de Platão, né? Só a forma como Platão fala da imortalidade da alma é uma forma completamente especulativa, né? Não tem base empírica nenhuma. E a forma como o Bergson supõe chegar a talvez postular a imortalidade da alma é partindo de dados clínicos, né? Da análise lá das afasias e tal. Até que ele brinca. O filósofo metafísico não gostaria de sujar as mãos na realidade, principalmente mexendo com as doenças mentais, né? Que é justamente aquilo que ele vai lidar. Então, essa relação metafísica e ciência é importante no Bergson, tá? Então, ele despreza a ciência? Não despreza. Só que a ciência, ela tem a ver com a inteligência, ela tem algo a ver com a inteligência, com a matéria, ela tem determinados métodos, determinados símbolos e ela não dá conta da realidade espiritual. Aí você tem a filosofia. Então, tipo assim, a intuição é um método próprio para a filosofia. A inteligência, o uso da inteligência é um método próprio para a ciência. Se cada uma ficar no seu campo de atuação, sem tentar uma invadir o campo da outra, elas caminham bem. Por exemplo, uma coisa é o fato científico, né, como eu já falei antes, o fato, né, o fato de que há uma lesão cerebral que se relaciona com as afasias. Outra coisa é a pressuposição de que essa lesão, ela significa uma perda da lembrança, porque a lembrança estava armazenada ali. Isso aí é uma interpretação que às vezes a ciência tenta colocar como sendo científica, mas não é, certo? Então você vê, a ciência muitas vezes ela tem uma narrativa que a extrapola. Ela não se retém ao fato, análise do fato, ao método, aquilo que ela sabe fazer bem, mas ela extrapola. E quando ela extrapola, ela está dentro de uma alçada que não lhe pertence. Um tipo de psicologia que quer dar conta da complexidade do psiquismo a partir de um método muito limitado, né? Ela está extrapolando. Mas enfim, a gente já falou muito sobre isso. Então a restituição do movimento à sua mobilidade, da mudança à sua fluidez, remete-nos à interioridade, ao mesmo tempo em que reabilita a metafísica a partir da experiência interna da própria duração. Ao filósofo, então, caberá ligar duas pontas. Então é interessante isso, né? Isso é uma questão metodológica. Ao filósofo caberá ligar duas pontas, a da observação interior, que desvela o espírito, e a da observação externa, que revela as leis naturais. Você tem que levar em consideração a observação dos fatos externos. Você tem que levar em consideração a ciência, tá certo? Mas você não pode desconsiderar também conhecimento interno. Então você liga essas duas pontas, né, possibilitando assim uma experiência integral. Então, que experiência integral é essa que estaria na base da metafísica do Bergson? É isso, uma observação externa, um acompanhamento da ciência e tudo, e ao mesmo tempo essa intuição, né? Então, metafísica e ciência são duas maneiras opostas de conhecer, que podem, não obstante, ser complementares. A independência da metafísica em relação à ciência
deve-se não a uma possibilidade de sintetizar os dados científicos ou postular seus princípios fundamentais, mas a possibilidade de interpretar as coisas de um modo diferente, ultrapassando o caráter simbólico e relativo do conhecimento científico. A interpretação filosófica é diferente da interpretação científica das coisas, certo? Então, essa oposição e complementaridade estabelecida por Bergson entre metafísica e ciência positiva pode ser traduzida em termos de oposição e complementaridade entre inteligência e intuição. Quando eu digo que ciência, porque zoado, as pessoas não fazem bagunça, ninguém estudando essa porra não. Foi mal, desculpe. É porque eu tenho muita dificuldade de me concentrar com barulho, mas vai dar certo. Então, essa diferença entre metafísica e ciência pode ser pensada em termos da diferença entre intuição e inteligência. Existe uma complementaridade, existe uma diferença, né? Até aqui, tudo bem? Alguém quer fazer uma pergunta? Tranquilo? Posso continuar? Certo. 15 minutos para o próximo tópico, né? Não vai dar certo. Então vamos falar um pouco agora dessa intuição da duração. Como é isso, né? Como é esse negócio de intuição da duração? Bora lá. Na obra Ensaio sobre os Dados Imediatos da Consciência, que é o primeiro livro do Bergson, que é a tese de doutorado dele, uma das teses, né? Porque esse pessoal era assim, ele fez uma tese, aí como quem não quer nada, ele fez uma tese extra que era falando sobre a noção de espaço em Aristóteles. Aí eles fez em latim, essa assim, aí essa foi de brinde, né? De brinde ele escreveu uma tese em latim sobre Aristóteles. Mas enfim, na obra Ensaio sobre os Dados Imediatos da Consciência, Bergson busca estabelecer a independência dos estados psicológicos, apontando para a experiência do eu que antecederia a própria reflexão. O que é que ele mostra lá nos dados imediatos? Olha o nome, porque às vezes a gente não se liga no nome das obras, né? E o nome das obras tem um porquê. Dados imediatos da consciência. Dados, né? Elementos, imediato, né? Da consciência. Então, aquilo que a consciência nos fornece de imediato, né? Então, ali fica caracterizado a independência dos estados psicológicos. Lembra que eu repito desde de nossas primeiras aulas? Os estados psicológicos, eles são irredutíveis, né? Eles são sui generis, eles têm uma qualidade intrínseca. Tá difícil, mas vai dar certo. Bergson mostra inicialmente Peraí, vamos lá. Eu vou tentar, tá? Essa é uma reflexão chatíssima que o Bergson faz no comecinho do livro, mas eu vou tentar apresentar de uma maneira meio rápida. Bergson mostra inicialmente que contar equivale a percorrer uma multiplicidade cujas unidades se juxtapõem no espaço. O que é contar? O que é que significa contar? Contar significa você percorrer multiplicidades cujas unidades se juxtapõem no espaço. Significa dizer que a representação numérica, ela pressupõe uma imagem extensa. E qualquer adição implica uma multiplicidade de partes percebidas simultaneamente. Por que o Bergson está dizendo isso? Eu não vou nem tentar explicar isso, porque isso aqui eu passei quase não sei quanto tempo para entender. E eu não vou conseguir explicar para vocês com esses dois gritando lá fora, porque é sério. Eu me lembro, assim, o que eu quebrei a cabeça para entender essa primeira parte dos dados imediatos. Então, não é um negócio muito simples. Mas eu vou tirar só o miolo. O que o Bergson está querendo dizer é que o tempo ele não entra na constituição do número. O número remete ao espaço, e o ato de numeração implica a representação do espaço como seu fundamento. Implica a representação dos objetos como idênticos e distintos. Então, o Bergson ele vai separar número de multiplicidade. Por que ele vai separar número de multiplicidade? Porque ele concebe uma multiplicidade não quantitativa. Número tem a ver com quantidade.
Aí o Bergson vai dizer, existe uma multiplicidade que não tem a ver com número, existe uma multiplicidade que não é quantitativa, existe uma multiplicidade que é qualitativa. Ele está se aproximando da duração. Então ele vai caracterizar a duração como uma multiplicidade qualitativa, certo? Que são os fatos de consciência. Então quando ele vai falar dos fatos de consciência, ele vai dizer é uma multiplicidade qualitativa. Contar as horas então seria espacializado. Exato. Então esse tempo, né, esse tempo que é o tempo com o qual a ciência lida, esse tempo que está nas operações matemáticas, esse tempo que está... Tudo isso pressupõe espaço. É isso que ele está dizendo. Lembra que eu disse no início? Existem duas coisas para o Bergson, duração e espaço. Por que eu fiz essa distinção aqui que eu não estou nem conseguindo, nem vale a pena eu explicar muito bem como ele chega a isso? Para dizer para vocês que ele está cada vez mais nessa obra fazendo esse dualismo, está estabelecendo esse dualismo. O cerne dessa obra é esse dualismo. Fatos da consciência, duração, tempo real. O resto é espaço, tá certo? Então, por exemplo, a multiplicidade quantitativa resulta de um ato do espírito que dispõe no espaço tudo aquilo que é nitidamente concebido pela inteligência humana. Tudo aquilo que a minha inteligência concebe com nitidez é espacializado. Por isso que essa inteligência ela não está atuando sobre a intuição, ela não está atuando sobre a duração. Entende? Aí você, isso aqui é muito claro e distinto. Está se revelando a tua inteligência. A inteligência vê com clareza e distinção. Tá certo? Mas é diferente. Então, a multiplicidade quantitativa resulta de um ato do espírito que dispõe do espaço tudo aquilo que é nitidamente concebido pela inteligência humana. E esse ato de espacialização equivale à substituição da realidade pelo símbolo. A partir do momento em que eu espacializo, eu saio da realidade. Eu já estou no âmbito do símbolo. Então, tudo aquilo que não é imediato é simbólico. Tá certo? É simbólico. Eu tive um sonho, eu me lembro do meu sonho. Aí você... é símbolo também. O que é real? Eu sei lá, vai ver que é a emoção que está lá, né? Tipo, a sensação que está por trás daquelas imagens oníricas, né? Então aquilo é a duração. Emoção é algo que tem muito mais a ver com o real para o Bergson, certo? Não sei se vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer. Tudo o que não é imediato está simbolizado, porque a nossa inteligência precisa disso. A nossa inteligência não habita bem com o real. A nossa inteligência ela simboliza, ela espacializa, tá certo? Então, equivale à substituição da realidade pelo símbolo. Substituição essa que nos possibilita estabelecer distinções, mensurações, abstrações, tornando possível a reflexão propriamente dita e a linguagem. Isso aqui é importantíssimo, assim, ninguém está dizendo que a inteligência não é importante, não. Porque é justamente por essa espacialização que eu consigo distinguir, que eu consigo medir, que eu consigo abstrair, ou seja, que eu consigo refletir. Mas percebe que a reflexão ela é um movimento de simbolização, e sendo um movimento de simbolização, ela está distanciando do real. Ela está se distanciando do real. Quer dizer, para passar a experiência mística, você precisa da inteligência, né? É os símbolos que conseguem dar um espaço. Então, você tornar a ideia disso aqui tudo claro, usar a inteligência em vez de... eu acho assim, que você sai da experiência... O Bergson diz assim, você pode sair da intuição e chegar no conceito, mas você não pode sair do conceito e chegar na intuição. Então o movimento é esse, você fala místico. O místico, ele se expressa através da linguagem, tá certo? Mas, alguns não, alguns ficam mais assim, aquela representação simbólica que o místico usa para dar conta da experiência dele é simbólico, não é experiência. A experiência só ele que viveu. Ele está simbolizando aquilo de uma determinada forma, né? Então, como é que o Bergson, por exemplo, lida com a contradição dos místicos, quando você fala o simboliza de outra maneira,
Justamente dessa maneira, que ele vai dizer que é apenas a representação, a experiência de base, há uma confluência da experiência de base. Seja um místico hindu, seja um místico lá, não sei de onde, aquilo que eles estão falando, no cerne é a mesma coisa, que representativamente está no universo simbólico de cada um, né? Então é a esse mundo nítido e preciso, porém simbólico, que toda a psicologia associacionista faz referência. E foi nessa experiência já mediada pela ideia de espaço que se apoiara até então a filosofia. Então tanto a psicologia como a filosofia se apoia em uma experiência já mediada, já espacializada, como se essa experiência fosse real. Por exemplo, quando você fala do eu como sendo dotado de estados, você já está descaracterizando. Porque, na verdade, esse eu, ele não é um eu, quer dizer, ele é um eu, mas ele é uma continuidade. Se ele é uma continuidade, não existe nada separado. Eu sou agora o que eu fui, porque eu continuo sendo. Então, não faz muito sentido eu distinguir estados psíquicos, porque eu não estou numa multiplicidade heterogênea qualitativa. Então, quando eu faço essa divisão é totalmente arbitrária. Na verdade, toda divisão é arbitrária no âmbito da realidade, no âmbito da duração, porque a duração ela é contínua. Ela é contínua. Então, lembra essa noção de duração, de experiência, ela é muito radical, por quê? Imagina toda a complexidade do teu psiquismo. O que é isso agora? Depois quando eu falto no meio da aula, o pessoal responde. Vamos tentar voltar aqui. Se eu conseguir, né? O que é que eu estava dizendo? Não, eu já estava em outra história aí. A complexidade do psiquismo, multiplicidade de teoria qualitativa. Bom, deixa eu ler aqui que eu vou. Bom, se a metafísica é a ciência que pretende passar-se dos símbolos, ultrapassar os símbolos, seu ponto de partida deve estar justamente na experiência do eu profundo, que antecede toda espacialização, e que por isso mesmo é uma multiplicidade heterogênea, indistinta e confusa de sentimentos e sensações. Uma experiência interna em que os estados psíquicos se sucedem sem formar uma adição e se fundem sem contornos precisos. É a essa sucessão de mudanças qualitativas que Bergson chama de duração pura. Então, nessa primeira obra dele, não aparece o termo intuição ainda, mas aparece o termo duração pura. E o que seria essa duração pura? Seria aquele eu profundo, e também é a primeira obra dele que aparece essa noção de eu profundo, e só vai aparecer depois só na última. Então, esse eu profundo é justamente esse eu que está aquém da espacialização. Então, da onde tem que partir a metafísica? Da experiência do eu profundo. O que é esse eu profundo? É aquilo que antecede toda espacialização, toda simbolização, e que por isso é uma multiplicidade heterogênea, indistinta e confusa de sentimentos e sensações. Uma experiência interna em que os estados psíquicos se sucedem. Então, vê-se, pois, que a distinção fundamental no pensamento de Bergson, desde a sua primeira obra, é entre tempo, duração e espaço. Essa duração é tempo. Só que a gente não chama tempo porque o Bergson fala duração justamente porque o tempo de que a ciência fala e o tempo de que a filosofia fala não dá conta do tempo real. Então, duração é como se fosse o tempo real para ele, porque é o tempo que cria. Essa distinção, né, entre tempo e espaço, desculpa, não vou mais falar tempo, entre duração e espaço, é interpretada por Frederick Worms, que é um comentador contemporâneo do Bergson, como uma distinção entre dois sentidos da vida. Não falei que existe um dualismo? Duração e espaço? Aí o Worms vai interpretar isso como dois sentidos da vida. Ou seja, tem se aliado à vida interior de cada um o seu ocultamento pelas exigências de ordem prática. Falei várias vezes, né, que a experiência, a inteligência, voltando para a exterioridade, tem a ver com necessidade prática. Então, esse é o dualismo.
Por que o espaço? Porque o espaço tem a ver com necessidade de inserção na realidade. Então, o espaço, esse movimento de espacialização, de percepção, é o mesmo movimento da minha necessidade de ação sobre a matéria. E por que eu preciso agir sobre a matéria? Para poder criar, para poder dar espaço, dar espaço é horrível, mas para poder dar oportunidade de exercício da minha liberdade, da minha criatividade. Vocês estão entendendo isso? Então, eu sei que é meio estranho, mas a ideia é mais ou menos o seguinte: o espaço, ele é uma espécie de construção simbólica que possibilita a percepção. Essa percepção é um recorte da realidade de acordo com as nossas necessidades de sobrevivência. Tá certo? Então você tem aí um dualismo, você tem uma ordem metafísica e uma ordem pragmática. Mas você não pode fazer metafísica a partir da ordem pragmática, porque senão você vai cair em falsos problemas, você vai tratar como se fossem problemas filosóficos daquilo que é mero problema da linguagem. Você não vai estar tocando a realidade. Se eu tenho uma ordem pragmática e uma ordem metafísica, eu tenho que fazer filosofia da ordem metafísica e não da ordem pragmática. Então o espaço tem uma função pragmática. Junto ao eu profundo que dura, atua o eu superficial que se esconde, que o esconde. Então, junto ao eu profundo que dura, o eu profundo sou eu mesmo, que dura, a minha duração. Atua o eu superficial que o esconde. Então, esse eu que a gente acha que somos nós, né, que é o eu de superfície, o eu social, digamos assim, ele na verdade ele atua escondendo o nosso eu profundo. Inclusive, lembra do cérebro, de como o cérebro atua, como o véu que eu falei, né? Então você tem toda uma complexidade de memória, de lembrança, de duração, e o cérebro só deixa vir aquilo que vai me facilitar uma interpretação da realidade, uma inserção na realidade. Não é toda lembrança que vai passar, né? Ou seja, então é sempre um jogo de sombra e claridade, sombra e claridade. Você oculta uma infinidade de coisas para poder lançar luz sobre a realidade e agir sobre elas. Como eu já disse em outras aulas, ficaria absolutamente inviável você viver se você tivesse uma memória de todos os acontecimentos da sua vida desde que você nasceu. Eu pelo menos, eu não consigo lembrar de nada dos 3, 4, 5 anos, eu não sei. Faz um exercício aí, tenta ver qual é a tua primeira lembrança. Significa que aquela experiência não foi vivenciada por você? Não. Na verdade, elas estão profundamente arraigadas em você. Elas são você. Você é esse conjunto de experiências, mas você não sabe, assim, tipo, você não tem consciência atual disso. Então, se nos colocamos de ordinário no plano pragmático, nada impede que nos coloquemos de extraordinário em outro plano, que tomaria então um sentido metafísico. Ordinariamente nós estamos voltados para a matéria, extraordinariamente nós podemos estar voltados para nós mesmos, ou seja, para a nossa duração, né, para o real. Então, nesse ensaio, né, o ensaio que eu digo, quando eu falo ensaio, é esse primeiro livro do Bergson, ele utiliza o termo intuição. Ele não utiliza o termo intuição no sentido que marcará posteriormente sua obra, mas aponta para uma apercepção imediata, ou percepção interna. Trata-se da apreensão da nossa própria duração, como uma experiência de ruptura lógica e epistêmica, algo bastante distinto, tanto do conhecimento científico quanto da percepção e reflexão ordinária. Essa intuição, ela não se confunde nem com o conhecimento científico, não se confunde com a percepção, não se confunde com a intuição racional dos idealistas absolutos, não se confunde com nada disso. É simplesmente a experiência que eu tenho de mim mesmo. Só isso. Mas é uma experiência radical de mim mesmo. Então, o eu profundo é o eu que não pode ser pensado. Olha que loucura isso, né? Você é aquilo que você não pode pensar. Porque quando você pensa esse eu, não é mais o eu. Entende? Então, o eu profundo é o eu que não pode ser pensado. Aqui, o trocadilho que Lacan faz com o cogito de Descartes poderia ser aplicado. Porque, assim, é uma brincadeira que o Lacan faz. O Descartes não fala, penso, logo existo. Aí o Lacan diz, penso onde não sou, portanto sou onde não me penso.
Porque não é da psicanálise, ele trabalha com a ideia de que você é... O discurso para a psicanálise ele é uma espécie de falha, né? de xiste. Você tenta... Na verdade, você se revela muito mais no seu equívoco, no seu tropeço, na sua falha, no seu xiste, do que no seu discurso racional, né? Então, fazer esse trocadilho. Aí eu digo assim, aqui o trocadilho de Lacan, penso onde não sou, portanto sou onde não me penso, poderia ser aplicado, mas por motivos diferentes, já que Bergson enxerga além do condicionamento simbólico do homem. É porque assim, a psicanálise ela limita muito o ser humano, né? E o Lacan, principalmente, ele coloca essa estrutura simbólica como sendo fundamental. Não é o caso do Bergson. Embora indique a fragmentação imposta pela inteligência e pela linguagem na observação do eu, tipo assim, o Bergson está dizendo, ó, eu sei que a inteligência, incidindo sobre o eu, ela o descaracteriza. Eu sei que a linguagem, ao falar sobre o eu, ela o descaracteriza. Mas ele sabe também que existe uma realidade para além desse símbolo. Não se esgota no símbolo. Existe um eu realmente. Existe um eu que se esconde, um eu que se oculta, um eu que se descaracteriza. Né? Então, o eu profundo ele é uma força, uma totalidade, uma transformação contínua, um devir permanente, uma melodia inconclusa. São várias metáforas que o Bergson usa para falar sobre esse eu, né? Bom, deixa eu ver se vai dar tempo de eu acabar. Vai dar certo. O que Bergson se propõe a mostrar é que a inteligência ela não nos põe naturalmente em contato com o tempo real, mas apenas com o tempo espacializado. Isso aqui todo mundo já entendeu, né? Então a inteligência ela nos coloca em contato com a duração? Não, ela nos coloca em contato com um tempo espacializado, adequado ao nosso modo próximo de concebê-lo em vistas da ação. De acordo com isso, a apreensão da duração seria antes da apreensão efetiva e desinteressada do tempo concreto, e não a suposta apreensão de uma eternidade atemporal. O que é a intuição da duração? É a apreensão do tempo real, do tempo que corre, do tempo que cria, do tempo... Eu sei que é um pouco difícil acessar isso, sim, mas a ideia do Bergson é de que essa duração, ela cria o tempo todo. A criação ela só pode vir da duração. A tentativa de se voltar para o próprio movimento e não para a sua representação espacial e o pressentimento de que o processo temporal é efetivo, que a ciência elimina, pode ser encontrado na vida interior, corresponderia à intuição da duração. Pode-se dizer então que a filosofia de Bergson se inicia com a constatação da impossibilidade de se pensar uma doutrina da evolução sem um retorno a uma experiência concreta, que nos forneça o sentido de um tempo que não para, que não retroage, que não se repete, que não se mede e que incessantemente cria. Isso aqui quando o Bergson fala em duração, é isso. A duração não volta, ela não retroage, ela cria incessantemente. Porque a duração é a consciência. Lembra que eu disse que uma experiência da consciência ela não pode se repetir? Porque essa experiência dá um acúmulo constante, uma bola de neve, né? Que cada vez mais se encorpa. Isso é a experiência, isso é a duração. Mesmo que ela tente retornar sobre si mesma, isso já vai ser nova experiência, entende? Eu vou parar agora e eu vou fazer tipo um processo hipnótico e vou voltar para um momento lá da minha infância. Você faz isso. Quando você lembra, você está vivendo uma nova experiência, que é a experiência da lembrança, não é isso? Então, você separou do namorado, vou ter um feedback com o meu namorado. É outra coisa que você está vivendo. Pode parecer repetido, mas é uma nova experiência. Então, não tem como você voltar. Isso, do ponto de vista existencial, é meio complexo, assim, sabe? Eu sempre tive uma dificuldade, assim, dificuldade não, mas é algo que me sensibiliza. Por exemplo, eu sou mãe, né? Então, a mãe, normalmente, ela tem
uma nostalgia com as etapas do filho. Então, por exemplo, eu vejo as fotinhas do meu filho muito pequenininho, né? Aí, oh meu Deus, que coisa linda. Aí passou, né? Tipo, você não vai mais voltar a ter aquela criança daquela idade. Pô, passou, então o negócio meio assim, poxa, não volta mais. Aquilo ali foi, passou. É gostoso, mas entende? O tempo vai indo e você se colocar nisso é uma dor. É o peso da existência que você tem que entender mesmo, né? Então aquilo não vai voltar. A experiência não volta. Não é o eterno retorno do Nietzsche. Não, é um contínuo. A duração é isso. Aí o que vai acontecer? Você como mãe vai se alegrar depois. Você vai olhar para o filho e dizer, olha aí, já tá grande, já é um rapazinho, já tá bacana, né? Você vai se alegrar pela criação dele, pelo que você conseguiu fazer por ele. Mas o passado passou. Entende? Porque o tempo não retroage. Ele cria incessantemente. Então, o tempo real, a duração, que nem a ciência nem a metafísica conseguiram efetivamente pensar, nem a ciência nem a metafísica pensaram, segundo Bergson, o tempo real. Surge então para Bergson como elemento metafísico ou espiritual que requer a intuição como método. O tempo com o qual a ciência lida é apenas uma variável obtida através da relação com o espaço percorrido. Delta T, não tem aquela funçãozinha que a gente estuda no ensino médio, né? Não é? Delta S igual a delta T vezes VT, não sei o que. O tempo da matemática é aquele Tzinho. O tempo da ciência é aquele Tzinho, é uma variável. Não é o tempo real, não é o tempo que cria. Tá certo? Então, o tempo com o qual a ciência lida é apenas uma variável obtida através da relação com o espaço percorrido, enquanto o tempo na filosofia aparece como algo dado de ordinário através do entendimento ou da sensibilidade. Por exemplo, o que é o tempo para Kant? É uma forma pura da sensibilidade. Para o Bergson não é isso. Para o Bergson, o tempo é a realidade. O tempo é a duração. O tempo não é uma forma pura da sensibilidade. O tempo é. Para Bergson, entretanto, o tempo que conhecemos não é o tempo no qual conhecemos. Entende essa diferença? O tempo que conhecemos. Pensa no tempo, você tenta definir o tempo, você está inteligindo o tempo. Onde é que você está fazendo isso? Em que tempo? No tempo da duração. Porque a duração tudo que é duração. Então, o tempo que conhecemos não é o tempo no qual conhecemos, a duração. Porque a duração é absoluto, assim, tipo, a duração é onde nós nos movemos, não tem como você sair da duração, a qual teríamos acesso apenas interiormente por meio de uma intuição. Vê essa sutileza aqui, eu prometo que eu estou quase acabando a aula, tá? Eu sei que se estendeu mais do que o normal, mas vai dar certo. Não que a duração se dê à consciência através da intuição, como se houvesse aí uma clara distinção entre objeto, sujeito e método. Porque às vezes a gente fala em intuição, a pessoa pensa assim, aí minha consciência tem uma intuição, não é assim. Antes, a consciência, na integridade, no movimento, na qualidade que lhes são inerentes, é a própria duração. E a intuição é a consciência tentando abarcar a si mesma. Então não é a intuição como algo isolado da consciência que tenta abarcar, não é isso. Intuição da duração é a consciência tentando aprender a si mesmo. A consciência é a duração, a intuição da duração é o quê? É a consciência tentando aprender a consciência. Você poderia só repetir essa parte aí, tipo, aprender a duração? Certo. Porque assim, a gente está falando que a duração está usando a inteligência. Mas só que, tipo, a duração em si, o tempo, né? Como que eu aprendo? Melhor, como um rapazinho consegue ver isso? Como é que eu vou lá para todo mundo? A duração é a consciência. A duração é a consciência. Você é a consciência. Quem vai ter a intuição da duração é você. Então é a consciência voltando-se sobre ela mesma, tentando apreendê-la. Porque a consciência, o espírito, não porque assim, o Bergson não trabalha com categorias. Por exemplo, o filósofo bem que trabalha com categorias, Kant. Então não é assim a atitude do Bergson, é o espírito. Então o espírito, se ele se volta para fora, a gente chama de inteligência. Se ele está voltado para a matéria, a gente chama de inteligência. Se ele está voltado para dentro, a gente chama de intuição.
Mas esse dentro para o qual ele está se voltando é ele mesmo. E essa atenção que está se voltando para dentro também é ele mesmo. Entende? Então, quando você, vamos supor que você está tomado de ódio por uma pessoa. Aí você para e diz, pô, eu estou sentindo ódio dessa pessoa. É você que está analisando você. É você que está tomando consciência de você mesmo. Entende? Então não tem... É um movimento, é isso. A consciência é um negócio muito complexo. Então é como se você se colocasse numa possibilidade de apreensão de si, né? A sua consciência atual chega a um determinado grau de tensão que torna possível uma compreensão da sua duração. Eu nunca consegui isso, mas enfim, né? Talvez alguém fazendo uma meditação, um negócio estranho aí consiga, mas é complicado. Aí é justamente quando ele vai passar no caso, ele usa o simbólico que você falou. Né? Tipo. Essa experiência, ela não é uma experiência que se resolve em símbolos, né? Ela não se dá através de símbolos. Então, se você racionaliza isso, você já racionaliza. Então, se acontecer uma intuição da duração e você... Uma vez eu tinha um menino um rapaz aqui que estudava o verso, ele tive a intuição da duração. Depois você conseguir me dar conta dela, porque não foi bem isso. Mas assim, vamos lá. Como o tempo para Agostinho, cuja compreensibilidade foge, se lhe reclama uma explicação, a duração que somos e na qual estamos é uma instância arredia a qualquer tentativa de demonstração ou determinação. Sabemos o que ela é, mas o sabemos irrefletidamente, sendo o entrecruzamento entre as fontes interna e externa do nosso conhecimento o início da reflexão filosófica, do seu discurso e de seu método, cuja dificuldade estaria menos no ponto de partida imediato que na extensão desse conhecimento imediato para o restante do mundo. Essa extensão seria possível para Bergson através da simpatia. Simpatia é um termo importante para o Bergson. Isto é, de um ato simples a partir do qual o indivíduo se identifica com o objeto, coincidindo com aquilo que ele tem de único e inexprimível. Então, a simpatia, que é o movimento através do qual eu saio da minha própria intuição para poder compreender o outro, também na sua duração, certo? Então, eu acho que não vai dar para... Deixa eu ver só se tem alguma coisa que dê para eu fechar aqui. Bom, vamos lá, vamos só tentar fechar. A intuição da duração seria inicialmente a constatação de que o tempo real é de natureza psicológica. Mas a filosofia da duração estaria nesse momento tão por se fazer quanto o problema do eu estaria por se aprofundar. A realidade da nossa própria pessoa e o seu escoamento através do tempo não é nem uma experiência banal e corriqueira, nem uma noção clara e distinta, mas tão somente o sentimento de um esforço contínuo, indivisível, em constante mutação e imprevisível. Ou seja, o que eu estou querendo dizer aqui é que esse conhecimento que eu tenho do meu eu, ele não é algo totalmente definido, não. Quando eu digo que eu tenho uma intuição da duração, o que eu estou dizendo assim, eu me sinto como uma força, né? Como uma força espiritual, como uma potência criadora, como algo irredutível, como uma atividade livre. Eu sinto isso. Pega isso. Isso é a intuição da duração. Porque é a partir disso que você vai conseguir interpretar o resto. Tá certo? A intuição da duração não se limita, portanto, ao eu, mas se prolonga na compreensão por simpatia da qualidade própria da exterioridade. Como se o aprofundamento da linha vertical da subjetividade fosse o único caminho capaz de lançar nova luz sobre a linha horizontal da objetividade, que de outro modo nada mais nos dá do que coisas e medidas. Então, como é que eu consigo interpretar, por exemplo, o vivo, né? Porque eu tenho um conhecimento do que eu sou como duração. Esse meu movimento de verticalidade, no sentido de intuição da duração, é o que viabiliza uma interpretação mais correta do real. Porque se eu não tiver essa dimensão, eu simplesmente vou tentar analisar o real através de medidas, de quantidades, né? Que não é o caso. Então, a psicologia torna-se assim o pórtico da ontologia,
Porque o conhecimento da força interna de cada um torna possível o esforço de simpatizar com a força interna exclusiva da vida. Então, o movimento do Baxter para fazer ontologia, ou seja, para falar sobre o ser, para fazer metafísica, é sair da psicologia para a ontologia, porque o real é de ordem psíquica. Agora, entendendo que quando eu digo sair da psicologia e ir para a ontologia, não é um reducionismo, muito pelo contrário, porque ele entende o psiquismo como uma grande complexidade. Eu já falei sobre isso. Não é que o real seja reduzido ao psíquico, é o psíquico que é alçado ao status de realidade, tá certo? Sendo emoção, o que a passagem do tempo produz sobre nossa sensibilidade é pela emoção que acedemos à duração dos outros seres. Essa emoção de contato é simpatia, através da qual nos é possível penetrar na consciência em geral, na causa profunda da organização vital ou na mudança e no movimento real do universo material. Então a gente fica por aqui, né, que seria o... Rapaz, vocês desliguem o celular, viu? Porque tá 3 vezes o celular tocando nessa aula. Então, seria a passagem, né, da intuição da duração para a possibilidade de uma metafísica. Então, o que foi que eu fiz nessa aula? Eu abri caminho para a gente falar um pouquinho na próxima aula sobre a evolução criadora. Evolução criadora, você está falando da vida, você está falando do vivo, você está falando da natureza, né? Então, a gente saiu dessa intuição da duração para na próxima aula a gente entrar na evolução, na compreensão da evolução do Bergson, beleza?